Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. E também boa noite vocês que vão estar nos assistindo essa palavra depois pela internet. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor por mais uma comunhão diante do Senhor. O Senhor está nos aperfeiçoando. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós chegamos hoje, essa semana, a mensagem 12 do Alimento Diário, Gostaria de mostrar aqui, volume 3, não é isso? E nós temos visto o tema, Cristo, o centro conector da obra de Deus. Vamos falar junto? Cristo, o centro conector da obra de Deus. E nós chegamos nesse alimento diário, que tem o título Vinculados em Amor. Amém? Vinculados em Amor. Então, graças ao Senhor, que nós chegamos à mensagem 12, que tem como título, vou ler aqui no alimento diário, fala: em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Chama os irmãos para nós lermos também o título junto, amém? Em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, louvado seja o Senhor. Eu gostaria de chamar os irmãos para nós lermos o texto dessa mensagem, que é Colossenses 2, de 1 a 7, amém? Quem tiver com a Bíblia aí, amém? Vamos abrir, vamos ler junto esse contexto, amém? Colossenses 2, versículo do 1 até o 7, amém? Senhor Jesus, amém? Eu vou lendo aqui, amém? Quem tiver achado, podem ler junto comigo. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém os engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse é o contexto dessa semana. E eu queria chamar novamente aqui os irmãos para nós lermos. O tema desse título dessa semana está no versículo 3. Eu queria chamar os irmãos para nós lermos a partir do final do 2, que fala Cristo. Vamos ler essa palavra, Cristo, e o versículo 3 junto, amém? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vamos ler de novo? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Louvado seja o Senhor por Cristo. Irmãos, então aqui, como nós falamos aqui no início, o tema desse semestre é Cristo, o centro, conector da obra de Deus. Cristo é o centro. E nós temos visto várias mensagens, irmãos, tem mostrado para nós que Deus, Ele quer que Cristo encabece todas as coisas. Esse é o desejo de Deus. E graças ao Senhor que
que hoje Deus ele tem a igreja, né? E aqueles que creram faz parte da igreja. Então, graças ao Senhor, irmãos, que nós não estamos aqui sem um propósito, nós temos uma meta. E Deus também tem uma meta, um encargo, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Né? Nós tem se falado muita palavra de Deus, nós precisamos estar conectados com Deus. Irmãos, realmente, essa palavra, né? Às vezes alguns ainda não entenderam, mas quando eu vejo essa palavra, conectar, a melhor coisa o exemplo que a gente tem é a internet, né? Um exemplo. Então, por exemplo, Deus, Ele quer, né, nos ligar a Ele, nos conectar com Ele. Então, por exemplo, às vezes, quem aqui tem celular, hoje, quase tudo que nós vamos fazer, questão de trabalho, né? Até mesmo o contato com as pessoas, nós precisamos estar conectados, né? É claro que, por um lado, isso traz alguns problemas, né? Mas se nós formos pedir o Senhor sabedoria, isso é um meio que nos ajuda muito. Bom, mas quando você não tem conexão, você fica perdido, não é verdade? Você vai fazer um trabalho, né? Quem precisa, principalmente, hoje em dia, quase todos precisam, né? Então, irmãos, é primordial estar conectado. Eu estou falando no aspecto, né, do mundo aqui, com a relação à internet, tudo. Mas, graças ao Senhor, que mais do que tudo isso, irmãos, nós precisamos estar conectados com Deus. Né? Então, graças ao Senhor, que o Senhor, Ele tem um plano, e o Senhor tem mostrado para nós que nós precisamos estar conectados com Ele. Então, essa mensagem dessa semana, irmãos, tem esse título, né? Que a questão do... Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, assim, nós vimos essa semana que... Não sei quanto que eu vou conseguir compartilhar com os irmãos dentro disso, mas falou muito a questão do tecido de amor. E esse tecido, na verdade... a Bíblia não fala claro, né, sobre a questão de tecido. Mas, no meio dos versículos, nós conseguimos ver que essa é a vontade de Deus, irmão. Deus está produzindo um tecido de amor. E se você creu e está vivendo a vida da igreja, você está sendo trabalhado para ser parte desse tecido. Então, louvado seja o Senhor. Então, esse tecido, irmãos, é um tecido de amor. Então, aqui, como esse título fala, a questão da sabedoria, do conhecimento, hoje o Senhor tem mostrado para nós que nós precisamos conhecer, irmãos, conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a palavra, mas mais do que conhecimento, nós precisamos de quê? Estar conectado com o Senhor, estar usando o nosso espírito, fazendo imersão na palavra, e tudo isso é as ferramentas que o Senhor nos deu para poder fazer-nos estar conectados com o Senhor. Então, graças ao Senhor pelas palavras que nós temos ouvido, né? E a última mensagem que nós vimos, ela teve como título Apóstolo Dispenseiro dos Mistérios de Deus. Então, nós vimos essa mensagem, irmão, que Paulo, ele foi um dispenseiro e também um dispensador. Eu queria voltar um pouco aqui, Colossenses aqui, no final do capítulo 1. Amém? Eu queria ler a partir do versículo 27, quem tiver aberto aí também, amém? Fala assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 28 agora. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? Quem quer ser apresentado perfeito? Amém? O que é o desejo de cada um de nós, né? E o 29 também fala: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Então aqui,
eu quis mostrar esse contexto, irmão, porque Paulo, né, que escreveu essa epístola, e muitas outras, né, do Novo Testamento, então, graças ao Senhor que ele teve uma visão, irmãos. E ele, quando o Senhor chamou ele, a gente vê a história de Paulo, irmão, que ele não era uma pessoa qualificada. Em termos humanos, poderíamos falar que ele era, né? Mas, assim, Deus mostrou para ele que Paulo ele tentou servir a Deus da sua maneira, segundo a sua religião. Mas, irmãos, tudo que ele fez, na verdade, até mesmo ali a questão de Estevão, né, que foi um dos martirizados no início da vida da igreja, irmãos, ele participou. Então, Paulo, quando ele creu no Senhor, irmãos, ele realmente, o Senhor trabalhou nele e ganhou ele de uma maneira muito, muito, muito plena, né? Então, irmãos, ele fala, eu não lembro o versículo agora, que ele fala que ele se considerava o maior de todos os pecadores. Certo? Então, nessa noite, irmão, nós temos que ter o mesmo sentimento, irmão. Nós, diante dessa palavra, nós não temos nenhuma capacidade. Mas Deus, Ele está nos capacitando. É por isso que é importante, irmão, nós vivermos a vida da igreja, estarmos buscando, usando as ferramentas. Nós falhamos. Quem aqui não falha, levanta a mão. Todos falhamos, né? Mas Deus, irmãos, Ele nos chamou com um propósito. Deus nos chamou para nos aperfeiçoar. Então aqui, não sei se os irmãos prestaram atenção, Senhor Jesus, o versículo 28 fala assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqui essa palavra perfeito pode ser também crescido, maduro, né? Então Deus tem um propósito, irmão, nos apresentar perfeito. Aqui Paulo falou, mas o sentimento de Paulo é o mesmo sentimento de Deus. Irmão, Deus quer nos levar à perfeição. Louvado seja o Senhor. Mas essa perfeição não é em nós mesmos, né? É por meio da obra do Espírito em nós. Então, louvado seja o Senhor. E o início do capítulo 2, aqui ele fala assim, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Bom, aqui no início da semana, no alimento diário, falou que essa questão, aqui esse versículo, né, que fala, quão grande luta venho mantendo por vós. Irmãos, o reino, hoje no reino, nós estamos numa guerra. Nós cantamos esse hino, né? Brado de guerra. E realmente nós estamos numa guerra, irmão. A guerra hoje, por exemplo, Deus, graças ao Senhor que Deus, Ele não perde uma batalha. Deus Cristo é vitorioso, né? E sabemos que nós somos vitoriosos em Cristo, né? Você fala assim, não, mas eu estou tão derrotado, né? Na minha experiência. Irmão, mas a palavra fala que nós somos vitoriosos em Cristo. Vamos falar junto? Eu sou vitorioso em Cristo. Amém. Vamos falar de novo? Eu sou vitorioso em Cristo. Irmãos, esse é o segredo. Em Cristo. Então, por exemplo, esse título dessa mensagem fala a questão da sabedoria, do conhecimento, irmãos. O mundo busca muitas coisas, sabedoria, conhecimento, né? Irmãos, estudar é importante, ter uma profissão é importante, tudo é importante. Mas nada é mais importante do que nós servirmos a Deus. Irmãos, e por isso que fala que nós estamos numa guerra. Então, por exemplo, a gente ainda não tocou nisso, irmão. Eu falo assim que a gente perde tanto tempo, não é verdade? Por exemplo, hoje, não estou querendo expor ninguém, até eu me incluo. Mas quanto nós lemos da Bíblia hoje? Quando nós lemos livros, ou ouvimos a mensagem? Mas, irmãos, isso mostra que talvez ainda nós não ganhamos a consciência de que nós estamos numa guerra. Né? Mas nós estamos numa guerra, irmão.
Então aqui, por isso que hoje nós, né, Cristo, o Senhor precisa realmente ganhar o nosso coração, irmão. E nós não podemos mais perder tempo, né? E por quê? Vamos ler aqui também um outro versículo, em Colossenses 1, versículo 13. Amém? Quem achou diz amém. Então vamos ler aqui o versículo 13, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Quem aqui foi liberto? Amém. Graças ao Senhor. Ele nos libertou do império das trevas. E não só nos libertou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmão, esse versículo fala que o Senhor nos libertou do império das trevas. E quando fala esse versículo aqui, fala império, irmãos, porque o império é diferente de um reino, né? O reino, podemos dizer, nós temos o reino de Deus. Mas o império, ele subjuga as pessoas. Né? Por exemplo, o Império Romano, né? Um exemplo. Todos os impérios, irmão, nós fomos, né, nós já conhecemos um pouco do que esse império fazia. Não só esse, como o império, outros impérios, a Babilônia. Irmão, o império, ele usa a força, a opressão. Mas o reino, por exemplo, né? Deus, ele queria ser o rei do povo de Israel. Então, assim, o rei que é sábio, ele não governa o povo dessa maneira. A Bíblia, em Provérbios, fala vários aspectos, irmão, que o rei, ele age de outra forma. O nosso rei hoje é o Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor, ele não nos obriga a nada. Não sei se os irmãos percebem isso. Mas o Senhor, ele nos atrai. Não é verdade? Por que nós estamos aqui? Porque nós fomos atraídos pelo amor do Senhor. Amém. Irmãos, nós podíamos estar em tantos lugares, não é verdade? Mas o Senhor nos constrangeu a estar aqui nessa noite. Irmãos, isso é o quê? É o amor de Deus, irmão. Todos nós temos liberdade, temos de escolher, mas o Senhor, ele nos dá livre-arbítrio. Mas se nós fizermos a escolha de escolher o Senhor, nós somos candidatos a ser vencedores. Por isso que hoje, irmãos, essa questão do tempo que eu falei no início, né, nós perdemos muito tempo. Mas o Senhor, Ele está nos chamando a cada momento, irmãos, para nós termos um novo começo. Né, de ter uma consagração. Então, louvado seja o Senhor, né? Por esse encargo. Ó Senhor Jesus. Um aspecto muito importante aqui, que Paulo, ele escreveu essa epístola, mas ele não tinha estado na igreja em Colossos. E também nas outras igrejas que foi falado, né? A igreja em Hierápolis, né? Laodiceia. Mas Deus usou, Paulo, né? Nós vimos que ele preparou, o Senhor usou ele para preparar algumas pessoas na igreja em Éfeso, né? Se eu não me engano, é isso, né? É como se fosse um CEAP, os irmãos aplicar isso de uma maneira. Não era CEAP, tá, irmãos? Mas era uma figura, né? Podemos dizer assim. E ele preparou, um dos cooperadores que ele preparou foi Epáfras, que foi um dos cooperadores de Paulo. E ele levantou essa igreja aqui, né? Colossenses. Irmãos, dentro dessa palavra eu vi assim que a importância de nós termos aperfeiçoados. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos na vida da igreja. E o Senhor não só, né, nos colocou juntos, mas Ele colocou pessoas que estão nos conduzindo, irmão. Sabe, assim, nós precisamos ser gratos ao Senhor por isso, né? Temos nossos irmãos, por exemplo, o irmão que o Senhor colocou à nossa frente, qual nós temos ruminado essas mensagens. O Senhor tem usado ele para nos dar uma direção. Né? E graças ao Senhor que nós não estamos aqui sem uma direção. Nós temos uma direção, que é trazer o reino de Deus de volta. Então, irmãos, isso é muito importante nós reconhecermos, irmão, que Deus
tem aperfeiçoado alguns irmãos para nos aperfeiçoar. Então, louvado seja o Senhor. E eu lembrei que, hoje, por exemplo, nós temos o CEAP, né? O Centro de, quem não conhece, você que está em casa, nunca viu essa sigla, CEAP é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. E, por meio dele, Deus tem preparado muitos missionários. E todos nós aqui, alguns aqui já tiveram, né? As irmãs já tiveram no CEAP, não foi? Hein? Os adolescentes tiveram, né? Os jovens. Irmãos, talvez você não teve, mas não tem problema, hein? Você ainda tem oportunidade. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Deus, né, usou Paulo para aperfeiçoar alguns. Então isso é muito importante, irmãos, nós temos o coração de ser aperfeiçoado. Então, assim, na igreja, nós hoje, Deus está fazendo esse tecido de amor, irmãos, mas Ele não está fazendo, Ele está fazendo usando, quem que Ele está usando? Ele está usando aquelas pessoas que o Senhor preparou. Então, nós temos que ser gratos ao Senhor por isso, irmãos, por o Senhor ter nos dado, primeiramente, Cristo, e depois nos deu a vida da igreja. E não só a vida da igreja, o Senhor nos deu a visão da igreja. Então, louvado seja o Senhor, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Eu queria ler aqui também um outro versículo, em Colossenses 2, vamos voltar aqui, né? Ó Senhor Jesus. O versículo 2 fala assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, para que o coração deles seja confortado e vinculado. Louvado seja o Senhor. Mas essa palavra vinculado, essa semana no Alimento Diário, mostrou que quer dizer essa palavra, né? Ela vem do grego tumbimbazo, que significa juntar, agregar, unir, ligar em afeição. Então aqui fala que esse é o significado dessa palavra, né, em grego. Então, irmãos, Deus ele está nos vinculando. Então foi falado assim essa palavra, a questão do tecido de amor. Por exemplo, nós estamos todos vivendo a vida da igreja. Por um lado, nós somos individuais, né? Não é verdade? Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua personalidade. Mas, irmãos, Deus ele está trabalhando em nós individualmente. Mas o objetivo de Deus não é individual. Deus está produzindo o quê? Um tecido de amor. Então aqui fala assim, vinculados, né? Essa palavra no início do versículo 2 fala assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. É juntamente, irmãos. Então, esse tecido, irmão, ele não é produzido, né, com o objetivo de cada um ser individualmente. Deus está produzindo algo coletivo, irmão. Por isso que, irmãos, o inimigo tenta nos tirar da vida da igreja, né, do aspecto coletivo. Eu tenho visto, assim, algumas experiências, né? Por exemplo, graças ao Senhor que temos muitos irmãos aqui. Mas, irmãos, quantos irmãos que não estão mais conosco? Né? Então, assim, isso mostra que a estratégia do inimigo, nós vemos que nós estamos numa guerra. E uma das estratégias dele é nos tirar da vida da igreja. Irmãos, porque se nós estamos vivendo a vida da igreja, buscando viver a palavra, praticar a palavra, nós estamos sendo trabalhados, vinculados, para se tornar algo coletivo. Não é individual, irmão. Por isso que é muito importante essa visão, irmãos. Todos nós temos dificuldade, temos ou não temos? Por exemplo, Deus tem usado as ferramentas para nos levar a pregar, para nós levarmos o Evangelho.
E quando nós nos dispomos para o Senhor, né, entramos na palavra, emergimos na palavra, lemos a Bíblia, desfrutamos o alimento diário e vivemos a vida da igreja servindo. Bom, você às vezes não percebe, mas você está sendo trabalhado. Né? Negar a vida da alma. O irmão Dom falava muito negar a vida da alma, né? Mas, irmãos, em nós mesmos, nós não conseguimos negar nós mesmos, né? Mas no Espírito, o Senhor tem nos levado a seguir. Então, por isso que a vida da igreja não é qualquer lugar, irmão. Louvado seja o Senhor. A vida da igreja é um lugar que o Senhor preparou para trabalhar em nós, irmão. Por isso que o inimigo tenta nos tirar da vida da igreja. Ou nós vivemos a vida da igreja de uma maneira sem um foco, sem um objetivo. Mamãe, graças ao Senhor por essa palavra dessa semana. Né? Que o Senhor ele vem nos encorajar. Então, essa questão de estar vinculado, irmão, né? Graças ao Senhor que Cristo é que nos vincula, nos une. Sobre essa palavra, tecido de amor, nós estávamos tendo comunhão na quinta-feira, falando sobre a questão do tecido, né? Que os irmãos sabem que para produzir um tecido, precisa dos fios, né? E muitos fios, né? Só que, por um lado aqui, cada um de nós é como se fosse esse fio, né? Alguns mais fortes, né? Uns rebentam à toa, na verdade. Mas, irmão, nós fomos colocados juntos. Né? E o objetivo de Deus é unir todos esses fios. E nós vimos, eu estou falando aqui adiantando, que eu não sei que eu vou conseguir falar muita coisa dentro disso, mas, irmãos, o tecido ele é representado pela urdidura e pela trama. Né? Nós sabemos que a urdidura representa Deus, né? O amor de Deus. E o Tiago abriu um pouquinho aqui no início, né? E a trama, que são os fios horizontais, representa cada um de nós. Irmãos, mas o amor de Deus é que nos une. Né? Nós não estamos vinculados, mas o que nos une é o amor de Deus. Então, quanto mais nós desfrutarmos o amor de Deus, mais nós seremos. E mais Deus vai produzir esse tecido de amor. Então, assim, estava compartilhando com um irmão que trabalhou, eu também trabalhei. Também trabalhei na indústria têxtil, né? Aqui está Itaúna, muitos trabalharam, né? Aqui, antigamente, tinha várias indústrias aqui, têxtil aqui, né? E os mais maduros aí, né? Muitos aqui trabalharam. Se eu for perguntar aqui quem trabalhou, eu acredito que tem bastante aqui. Eu também trabalhei, irmãos, e realmente é muito interessante essa comparação, irmãos, porque até mesmo a preparação do fio, fazer o fio, né? Sabemos, tem a questão do algodão, por exemplo, o irmão estava me explicando que trabalhou na área, em várias partes ali, que não é fácil produzir um fio, irmão. O fio leva muito sofrimento para chegar a ser um fio. E essa semana, eu não vou abrir muito aqui, mas essa semana mostrou que um bom tecido, irmãos, foi comparado ao fio egípcio, né? O tecido brasileiro, por exemplo, tem de mais ou menos 300 até 600, né, no máximo, por polegada quadrada. Para você ter ideia, nós vimos no alimento diário que uma polegada é 2,5 cm por 2,5 cm. E o tecido brasileiro, podemos dizer, talvez um dos melhores, tem aí 600 fios, né? Ou até mais ou menos isso, né? Mas, irmãos, foi mostrado para nós que o tecido produzido com fio egípcio tem uns 1000 fios por polegada quadrada. Irmãos, imagina, o tecido é tão fino que ele brilha, né? Aí eu achei muito interessante essa questão do tecido brilhar, porque olha para você ver como que não está claro na Bíblia falando que nós somos um tecido, mas está falando da glória, né? A Bíblia fala da glória, nós estamos sendo glorificados. Irmãos, então está implícito aqui na palavra, podemos dizer assim, que nós estamos sendo esse tecido que está sendo trabalhado pelo Senhor. Então, por exemplo, essa questão do fio, o fio, ele passa por sofrimento, né? A transformação. E o tecido também, irmão. Então, assim,
Até um outro irmão estava compartilhando que, por exemplo, para produzir um tecido depende de quantas batidas, né, que tem um tecido. Então, por exemplo, quanto mais batidas ele tem, mais fechado ele é. E o mongo, né, que o senhor está usando na nossa frente, tem mostrado isso, irmãos, que o tecido, quanto mais compactado, menos vazio ele tem, espaço vazio. Então, irmãos, por que Deus está trabalhando em nós, irmãos? Para tirar os espaços vazios, né? Então, por exemplo, na nossa vida da alma, irmão, habita muita coisa, nós temos muita preferência, mas Deus está trabalhando em nós. Quem está sendo trabalhado aqui diz amém. Irmãos, isso é importante nós vermos, porque o inimigo, ele quer nos desanimar, nos esfriar e isolar. Tem um hino que fala isso, né? Não cantamos não, mas tem um hino que fala que o inimigo quer nos isolar, nos afastar. Então, irmãos, vamos pedir ao Senhor para nós mantermos, viver a vida da igreja, né? Isso é importante para que Deus possa realmente cumprir o seu propósito, né? Então, louvado seja o Senhor. Quero avançar aqui, né? Ó Senhor Jesus. E essa palavra também, irmãos, ela que significa, né, juntar, agregar, é muito importante porque Deus ele está trabalhando em nós de uma maneira corporativa, coletiva, né? Eu queria aqui chamar os irmãos para nós lermos aqui Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus. Amém? Uma outra palavra que ele usou, foi usada no limite diário, é coalescer, né? Ó Senhor Jesus. Aqui eu queria ler aqui em Efésios, capítulo 4. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 7. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele subiu aos céus, né? Versículo 10 fala: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, Deus quer nos encher. Deus quer tirar os espaços vazios, né? E o 11 continua: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Bem, aqui, irmãos, nós vimos nessa semana que Deus ele nos aperfeiçoou, igual eu falei no início, irmãos, que o Senhor tem nos dado pessoas para nos aperfeiçoar. No elemento diário falou disso, irmãos, que Deus, aqui o versículo 11 e 12 fala assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, esses homens aqui são homens dons, que foi dado para a igreja. Mas aleluia que o Senhor deu muitos homens dons para a igreja. Né? Igual eu falei aqui no início, que Deus nos deu, né, esses irmãos que têm nos conduzido, né? Os irmãos que colocou à nossa frente, irmão Pedro, irmão Miguel, irmão André e todos os cooperadores, os irmãos aqui em Itaúna, né, que estão junto, estão à nossa frente. Irmão, esses irmãos, eles têm nos ajudado a nós sermos aperfeiçoados. Quem aqui é grato ao Senhor?
tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo. Vamos ler o 16 junto? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De quem todo o corpo? Bem ajustado. Ó Senhor, bem ajustado, irmãos. E consolidado pelo auxílio de toda a junta. Irmãos, aqui então fala, aqui está expresso esse tecido de amor, não está? Fala assim, de quem todo o corpo bem ajustado. Igual eu falei, por exemplo, para produzir o tecido, irmão, além de ter os fios, né, a urdidura, a trama, e o que faz esse trabalho? O próprio Cristo é o que faz esse trabalho. O Senhor é a lançadeira. Quem trabalhou na tecelagem, né, na indústria têxtil aqui, dá um exemplo aqui, o Tonhá, né Tonhá? E tem algumas irmãs aqui, irmãos, lá tem uma peça, né, vou falar assim, que eu não sei se é bem isso, mas tem uma peça lá que chama lançadeira, né? Para quem não conhece, a lançadeira, hoje os tiares são modernos, né? Acho que nem vê a lançadeira mais, né, então, tão rápido que é. Mas na época que eu trabalhava, um dos tiares, que já era antigo na época, já estava ficando, né, já tinha outros para frente, a lançadeira ali, irmãos, é que fazia esse trabalho de entrelaçar os fios, né? E quem viu a mensagem dessa semana, viu aquela imagem ali que foi colocada, né, o tiar trabalhando ali, irmãos, né, o irmão um pouco de atrás compartilhou a palavra ali, ele aplicou essa palavra até mesmo a nós, né? O tiar ali, a trama, né, ela sobe e desce, e a lançadeira passa no meio, irmãos. Irmãos, Deus não está trabalhando assim em nós, né, junto com os irmãos, às vezes esbarra num, esbarra no outro, nas dificuldades, aí vai servir, você, às vezes fala uma coisa que ofende o irmão, aí depois o Espírito te ilumina, e você, Senhor Jesus, eu tenho que pedir perdão, irmão. Aí, irmãos, tudo isso é o quê? É o trabalhar de Deus. E com isso Deus vai o quê? Trabalhando em nós. Cristo vai trabalhando em nós. E vai formando esse tecido. Né? Então, irmãos, nós não podemos sair desse trabalhar de Deus. Às vezes dá vontade de sair fora, não dá? Né? Mas, irmãos, se nós sairmos fora, o Senhor começou uma boa obra. Embora nem sei se vai dar tempo de eu ler aqui não, mas, e também não citou esse versículo, mas em Filipenses fala que o Senhor começou uma boa obra, irmão. Deus começou uma boa obra. E Ele há de completá-la. Né? Filipenses 1,6. Então, irmãos, não quer dizer que, por exemplo, nem todos nós vamos ser vencedores. Mas Deus está chamando os vencedores. Irmão, se nós tivermos coração de ser aperfeiçoado, trabalhado, de ser trabalhado por esse viver coletivo, irmãos, nós vamos nos tornar parte desse tecido. Então, louvado seja o Senhor. São muitos pontos, né, irmãos? Graças ao Senhor. Eu queria ler um outro versículo aqui, em Colossenses, voltando aqui para Colossenses 2. O tempo já está acabando. Mas em Colossenses 2, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o versículo 4, amém? Vamos ler o 4 e o 5. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, o versículo 4 fala que assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Irmãos, hoje o inimigo tem usado muitas coisas para nos desviar desse propósito.
E às vezes, irmãos, a versão King James fala, acho que esse versículo mesmo aqui, quem tiver pode ler lá, fala assim que com discursos, se eu não me engano, interessantes, né? Então, irmãos, quantas coisas hoje o inimigo tem levantado, feito, para nos desviar desse propósito. Coisas interessantes, até mesmo palavras, irmão, até mesmo baseado na Bíblia. Mas, irmãos, que não nos leva, às vezes, a um destino nenhum. E quando nós vimos aqui a questão dos profetas, pastores e mestres aqui, irmão, o ministério deles não é individual. O ministério deles é para produzir algo coletivo. Irmãos, isso é muito importante, irmão. Nós não estamos aqui buscando o nosso ministério pessoal. Cada irmão que serve aqui é por corpo. É por isso que nós não queremos receber glória de ninguém, não é verdade? E às vezes a gente serve, infelizmente no nosso interior, às vezes a gente quer ser elogiado. E quando alguém nos critica, nós ficamos bravos, né? Mas, irmão, nós não estamos aqui para produzir algo individual. É para produzir algo coletivo. É o corpo de Cristo. Então é muito importante, mas nós não podemos ser levados por falares que nos desviam desse propósito, né? Mas eu não quero aqui gastar muito tempo aqui, mas eu quero avançar aqui. Versículo 5 fala assim: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, essa palavra, a firmeza da vossa fé, falou nessa semana a questão de 3 palavras, né? Fé, esperança e amor. A fé, a esperança e o amor. Esse versículo está em Tessalonicenses, vou ler aqui para a gente, 1 Tessalonicenses. Senhor Jesus. Colossenses, né? Perdi aqui o versículo. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Colossenses. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1:3. Amém? Ó Senhor Jesus. Quem achou pode ler, por favor. Vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler de novo? Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então esse versículo ele fala assim, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, né? Da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala de fé, amor e esperança. Irmãos, o que é fé? Fé é para com Deus, né? E nós vimos essa semana em Hebreus ali fala, o que é a fé? A fé é a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, a fé é para com Deus, não é? Quando nós cremos, essa fé é aplicada a nós. E a fé também fala que ela é o portal para a dimensão de Deus, para outra dimensão. Então, irmãos, a importância de nós usarmos a nossa fé. A Bíblia, né, a fé está na Bíblia, mas quando nós cremos, ela se torna a nossa fé. Então, irmão, Deus vai cumprir esse propósito por meio da fé. Então, irmãos, é muito importante nós, né, termos essa visão. E a fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Não é? A fé vem pelo ouvir a palavra. Quando nós cremos, foi porque nós cremos e nós ouvimos. Certo? Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir. A importância hoje de nós ouvirmos a palavra, de nós ruminarmos. A fé está sendo produzida em nós. E também fala a fé da esperança, né? Fala do amor e da esperança. Então, louvado seja o Senhor. Irmãos, o amor, ele é o próprio Deus. Eu só queria ler aqui em 1 João,
finalizando aqui, amém? Não quero estender muito, mas em 1 João, capítulo 4, né? Senhor Jesus, capítulo 4, versículo 8. Amém? Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmão, esse tecido que o Senhor está produzindo na vida da igreja é pelo amor de Deus. Certo? Deus é amor. Louvado seja o Senhor. E o outro versículo também, o 16, fala assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Irmão, e Deus nele. Vamos ler de novo esse versículo? E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Amém? Então, irmãos, Deus é amor. Então, louvado seja o Senhor. Agora, irmão, esse tecido que está sendo produzido na vida da igreja é por meio do amor. Mas esse amor agora também, irmãos, é o amor entre os irmãos. Né? Esse tecido que está sendo formado é por meio de Cristo, infundindo o amor dele, e por meio desse amor, produzindo esse tecido. Louvado seja o Senhor. E aqui no versículo 17, fala assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então aqui no versículo 17 fala assim: nisto é aperfeiçoado o amor. Irmãos, esse tecido, na verdade, o que está sendo produzido é o amor de Deus. Né? Irmãos, o tecido, quando fala que aquele tecido ali que produzido com o fio egípcio, né, que ele brilha, isso é a glória, irmãos. Né? Nós na igreja, nós estamos sendo trabalhados para nos tornar esse tecido que vai mostrar a glória de Deus. Então, louvado seja o Senhor, né, irmãos? Isso que eu queria mostrar para os irmãos era isso, irmãos, que na igreja nós estamos sendo trabalhados para que Deus seja manifesto em nós. Esse tecido é o amor de Deus sendo trabalhado em nós. Então, louvado seja o Senhor. Por isso, irmãos, que vale a pena, né, nós passarmos pelos sofrimentos, né, pelas dificuldades. Se nós temos a visão do que o Senhor começou essa obra em nós, e nós tivermos coração de permanecer, Deus vai conseguir trabalhar esse tecido. E a glória dele vai ser vista na igreja. Né? Muitas pessoas têm sido ganhas, irmãos, por meio das ferramentas, porque isso é o quê? É a expressão do amor de Deus. Então, louvado seja o Senhor. Por causa do tempo aqui, né, eu não queria estender mais, tem muitos outros versículos, mas que o Senhor possa, né, nos guardar, nos suprir, e possa nos encorajar, e os irmãos também possam compartilhar, né, tem muitas coisas, e que o Senhor possa realmente nos manter na vida da igreja. Eu gostaria de terminar nessa essa palavra, por causa do tempo aqui, eu gostaria de fazer uma oração, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Ó, Senhor, nós estamos em Cristo, Senhor. Obrigado, Senhor, por meio da obra do Espírito, que está trabalhando dentro de cada um de nós. Senhor, obrigado, Senhor, que pela fé o Senhor entrou dentro de cada um de nós. Senhor, nós que cremos, Senhor, invocamos o Teu nome, nós recebemos essa fé que entrou em nós e está produzindo esse tecido de amor. Senhor, em nós mesmos nós não temos nada de positivo, Senhor, mas essa fé está trabalhando em nós, de modo que nós possamos ser a Sua expressão. Abençoa nessa noite, Senhor, abençoa cada família, cada casal, cada jovem, cada adolescente, cada criança, também cada pessoa que está na sua casa. Senhor, até essa experiência, Senhor, se ainda não teve essa fé, Senhor, possa crer no Senhor, receber essa fé, e o Senhor possa realmente produzir esse tecido de amor. Nós agradecemos ao Senhor. O Senhor está trabalhando em nós,
Continua trabalhando, Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmão, só para terminar aqui, né, você que está em casa vendo essa mensagem, né, se você tem sido edificado com essa palavra, né, dê o seu like. E também, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva para que você possa receber mais palavras. E também mande para outros, para que eles também possam receber vida. Jesus é o Senhor.